Afinal, o que é perfil de investidor? Se você quer entender um pouco mais sobre API e sobre perfil de investidor, para além dessa avaliação, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que é um perfil de investidor e o que cada um deles busca no mercado financeiro. Bora nessa! No vídeo de hoje eu vou continuar uma resposta que foi dada lá no Instagram, na última caixinha que eu abri, e lá a pessoa me perguntava como começar a investir do zero. E eu disse: 1. Abra conta uma corretora. 2. Entenda sobre o seu perfil e qual é o seu perfil. 3. Comece investindo de forma passiva. Esse último de começar investindo de forma passiva é algo pessoal, mas eu acho que é a melhor forma para a pessoa que está começando. Alguns estudos mostram isso, eu já defendi essa tese no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Lá na resposta do Instagram eu falei: vídeo para corretora já tem no canal, comece a investir por uma corretora que seja taxa zero, e vídeo sobre começar de forma passiva também já tem, os dois estão aqui no card. Só que a gente não tinha até então um vídeo sobre perfil de investidor. E aí eu fiz esse vídeo aqui a pedido do pessoal lá do Instagram para explicar para vocês como isso funciona. Por que é importante fazer uma análise de perfil antes de começar a investir? Porque você vai se portar no mercado financeiro conforme seus objetivos, sua tolerância a risco, sua expectativa de lucro, seu conhecimento e o tempo que você tem para aquele investimento. Normalmente a gente divide as coisas no mercado entre investidor conservador, investidor moderado e investidor agressivo ou arrojado. Esses três tipos de investidor têm objetivos diferentes. Vamos começar falando sobre o investidor conservador. Esse cara ou essa mulher tem como maior objetivo não perder o dinheiro, é preservar o seu capital. Então, o investidor conservador, a primeira coisa que ele pensa é em segurança. Ele procura investimentos onde ele não tenha nenhum risco ou um risco baixíssimo de perder algum capital. E quais são esses investimentos? Tesouro direto, um CDB de um bom banco protegido por um FGC, investimento em renda fixas em geral protegidos pelo FGC. E aí cabe um debate até sobre o tesouro, porque a gente não sabe até que ponto o governo pode cumprir com suas obrigações de pagar os títulos, de pagar as dívidas que ele tem com a sociedade que emprestou dinheiro para ele. Existe sim um risco, a galera fala que investir em títulos de dívida do Brasil são investimentos totalmente sem risco, mas não. Esses investimentos têm sim um risco, e é um risco diminuído. É um risco que o investidor conservador tolera. Então o investidor conservador, a última coisa que ele está pensando é em rentabilidade. Ele quer rentabilizar um pouquinho, ele pode pegar lá um IPCA mais 4, um IPCA mais 5. Para ele isso é satisfatório. Uma rentabilidade de 3% ao ano, 4% ao ano acima da inflação, tá até que bacana. E isso tem um risco muito baixo. Então, ao longo do tempo, esse investidor ele tende a ter um retorno muito parecido com o da renda fixa. E quando descontar da inflação, ele pode ter perdas de capital, porque em um cenário de mundo de juros negativos, não é tão interessante que você seja um investidor conservador. Se você é um investidor conservador aqui no Brasil, você tem lá a sua renda fixa, o CDB ou poupança, digamos assim, se você é um investidor conservador que não sabe muito como investir, a probabilidade de você estar perdendo dinheiro para a inflação é muito alta. Porque os juros no Brasil hoje estão negativos. O IPCA, que é o índice da inflação, um dos mais brandos até, porque o IGPM mostra um pouco mais como isso é para o produtor, mas o IPCA ele é calculado com base numa cesta de produtos e o IBGE calcula ele mensalmente e ele vê a alteração de preços dessa cesta. O IPCA anual está em 8%, significa que essa cesta de produtos está, na média, 8% mais cara do que há um ano atrás. Quando a gente tem uma taxa de juros que está abaixo desses 8%, a gente tem um juros real negativo. É um juros que perde para essa inflação. Então, o investidor da poupança, ou o investidor do CDB, do Tesouro Selic, tem perdido dinheiro para a inflação nesses últimos meses. E agora vamos para o investidor arrojado, porque o moderado é o meio termo, ele está no meio do muro. Então, vamos logo para a outra extremidade. O investidor arrojado é aquele investidor que não tem tanta aversão a risco. Ele aceita correr um risco por um potencial de retorno maior. Pega bem essa palavra, potencial de retorno maior. Não é todo investidor da Bolsa de Valores que ganha dinheiro. E não em todas as empresas. Porque tem empresa que não vai bem. Quem investiu em Cogna 3, 4 anos atrás não ganhou dinheiro, né? A gente sabe disso. Porém, os estudos mostram que no longo prazo, o retorno dos investidores mais arrojados, os investidores que estão mais expostos ao mercado de ações, tende a ser maior. Eu vou deixar um gráfico aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Aqui a gente tem um gráfico da performance de cada tipo de investimento desde 1802 até 2012. Vejam que é uma janela de investimento muito longa, são 210 anos de janela. E aqui fica muito claro que o retorno das ações ele foi melhor
nesses últimos 200 anos, quando comparado ao de renda fixa, ao ouro e ao dólar, que é o dinheiro parado em caixa, digamos assim. Esse gráfico mostra quanto que $1 rendeu em cada classe de investimento. E aqui a gente vê que o $1 que foi colocado em 1812, ajustado por uma taxa média do mercado de ações nesses 210 anos, teriam se transformado em $705 mil. Bonds and bills são os investimentos mais parecidos com renda fixa. Bonds é quase que uma poupança, é um dinheiro que você vai emprestar para o governo e ele vai te render na juros. E bills os Treasury Bills. É um tesouro mais de curto prazo, até parece um pouco com um CDB, mas também é diferente. Digamos que essa minha carteira seja um tesouro. O Estado vai vender ele para mim por 97, mas ele já vai deixar claro que quando ele for comprar de novo, depois de um mês, 2 meses, ele vai pagar 100, por exemplo. Esses R$3 vai ser o meu retorno. São títulos de curto prazo, diferente dos bonds, que são mais de longo prazo. E ali, $1 em bonds teria virado $1.778 e $1 em Treasury Bills teriam virado $281. Ouro ficou ali nos $4,50, valorizou pouco. E o dólar perdeu muito valor. $1, se tivesse parado de 1802 até 2012, teria um valor similar a 5 centavos. Lógico que o $1 de 1802 é o mesmo $1 de 2012. Esse efeito de desvalorização, ele é ajustado pela inflação. Então, o que você em 1802 comprava com 5 cents, hoje você só compra com $1, entendeu? Prestem bem atenção. Dinheiro parado em caixa é dinheiro indo pro ralo. Tá. Por que eu trouxe esse gráfico? Esse gráfico eu trouxe para você ver um pouco qual é o objetivo do investidor arrojado. O investidor arrojado, ele está focado nessa linha ali, ó, da stocks. Ele está focado na linha das ações. Ele é um investidor que vai estar com maior risco, ele vai estar com boa parte do seu patrimônio aplicado em ações, aplicado em empresas, e dependendo do grau de conhecimento dele, da paciência, de como ele toma decisões racionais e não irracionais no mercado, ele pode sim ter retornos como esse, retornos muito bons no longo prazo. Mas no curto prazo, o dinheiro dele sofre um risco muito maior do que o dinheiro do investidor conservador. Então, o investidor arrojado, ele está exposto a muito risco. É exigido do investidor arrojado que ele tenha mais conhecimento sobre o mercado e ele tem uma probabilidade, uma possibilidade de ter retornos muito maiores do que o investidor conservador. E o investidor moderado é o cara que está no meio termo. É o cara que quer uma parte do patrimônio protegida, que não corre o risco de perder dinheiro, quer outra parte do patrimônio também mais arriscada. E essa classificação, ela muda um pouco com o passar do tempo. O investidor que está arrojado hoje, daqui 2, 3 anos pode estar um pouco mais moderado, pode diminuir um pouco o seu percentual exposto ao risco. E isso depende um pouco de como é construída a carteira do investidor. Hoje minha carteira, por exemplo, é uma carteira de investidor arrojado. Eu tenho quase 100% em renda variável, mas eu estudei muito para isso, entende? Eu tenho uma carteira diversificada, poderia dizer até que é um investidor não tão arrojado assim, porque boa parte das minhas empresas são empresas muito fortes, empresas muito consolidadas e que no longo prazo a possibilidade delas irem à ruína é muito pequena. Eu tenho sim um percentual de empresas também que são bem mais arriscadas, mas também tenho um percentual muito grande em fundos imobiliários, em REITs e etc. Vale lembrar que nesse gráfico aqui que eu te mostrei, dentro das ações, existem ações que são muito mais arriscadas do que outras ações que são muito mais conservadoras. Não dá para eu falar para você que o risco de ações é um só. Não, não é um só. Hoje, se você investe em um small cap, que corre o risco e a maioria das empresas quebram, o risco de você perder dinheiro é maior do que se você investir em uma empresa muito grande, como a Ambev, como Itaú, porque são empresas que pouco provavelmente vão quebrar nos próximos 20 ou 30 anos. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é só para você pensar. É muito mais fácil uma empresa pequena quebrar do que o de uma empresa gigante quebrar, que tem uma base sólida de clientes, que tem pouca dívida, que gera muito caixa, entende? São coisas diferentes. Com isso, a gente entra num papo de macroalocação. E não existe macroalocação perfeita. A macroalocação vai depender de qual é o seu perfil. Se você é um cara mais conservador, você vai ter boa parte do seu patrimônio em renda fixa, mas você também pode ter ações em menor porcentagem, ações de empresas boas, dessas empresas mais consolidadas, que tem pouco risco de ruína. Pode ter também fundos imobiliários, REITs, coisas que estão atreladas a ativos tangíveis como imóveis e etc. Agora, se você já é um cara mais agressivo, você pode ter ali boa porcentagem da sua carteira em ações e estoques, né, ações brasileiras e do exterior. Pode ter ali também REITs, fundos imobiliários, um pouquinho de criptomoeda. Todo mundo pode ter o que quiser na carteira. O que vai mudar diante do seu perfil é a porcentagem
porcentagem que você vai ter. Eu, por exemplo, não sou um cara que gosta de ter mais de 5% em criptomoedas ou mais de 10% em risco no geral, em empresas small caps e etc. Eu gosto de pouco risco na minha carteira, apesar de eu ser um cara que está majoritariamente exposto no mercado de renda variável, entende? Teve até um cara que eu vi numa live, estava comentando que tinha 80% do patrimônio em criptomoedas. Depois que o Bitcoin caiu de 60 mil para 30, eu imagino que ele tenha repensado. E se você está curtindo o vídeo, eu te peço, por favor, deixe seu like aqui, me ajuda muito. Mostra para o YouTube que esse vídeo traz um conteúdo de valor, que ensina vocês, que ajuda, que traz reflexões. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Bora continuar com o vídeo. Não teria como eu trazer exatamente como você deve se portar dentro de cada perfil nas mínimas coisas, porque isso é muito pessoal e eu não conheço especificamente quem é você aí do outro lado. Mas para mitigar um pouco isso e te ajudar, eu vou trazer aqui um API para vocês. Aqui eu vou falar para vocês as perguntas que são colocadas dentro do questionário de suitability, que é também como chamam a análise do investidor, da corretora que eu invisto. Aqui tem uma pergunta legal, ó. Selecione a frase que melhor o descreve na hora de escolher um investimento. Invisto em algo que eu conheça bem, sigo conselhos de alguém que conheça mais do mercado do que eu e seja de minha confiança, busco primeiro segurança, pensando no longo prazo, mesmo abrindo mão de um pouco de rentabilidade. Aqui a gente percebe um pouco os perfis, ó. Invisto em algo que eu conheço bem. Pô, esse cara já é um cara que conhece de mercado, talvez ele seja um cara mais arrojado. Sigo o conselho de alguém que conhece mais do mercado financeiro que eu e é de minha confiança. Talvez ele seja ali o perfil meio moderado. O outro já é. Busco primeiramente segurança, mesmo que eu tenha que abrir mão de rentabilidade no futuro. Essa resposta já é destinada a quem vai se encaixar no perfil conservador. Segunda pergunta, o que você prioriza na hora de investir? Rentabilidade e diversificação, que é o meu caso, ou segurança e tranquilidade? Como você define sua experiência com investimentos? Nenhuma. Possui conhecimento e experiência no mercado de renda fixa e fundos. Aqui, ó, tá na caixinha do conservador / moderado. Possui algum conhecimento do mercado de renda variável e derivativos. E ali tem a última opção. Possui ampla experiência no mercado de renda variável e de derivativos. Então já é um cara que tem mais conhecimento. Se algo inesperado acontecer na economia ou no mercado e o resultado for uma oscilação grande nos seus investimentos, qual é a sua atitude? Isso é importante que você responda bem. A gente viu o mercado de ações caindo no ano passado 50%. O que você faria se você visse lá seus 200 mil que você tem aplicado virando 100 de uma semana para outra? Você vai entender que o seu patrimônio não está 100% protegido? Você venderia imediatamente? Não teria tolerância a esse risco? Por quanto tempo você pretende deixar esse dinheiro investido? 5, 10 anos? Não tem data? 30, 40 anos? E aí perguntam também quais investimentos você já realizou no passado, se você comprou fundos, títulos de dívida, poupança, ações e derivativos, mercado futuro, etc. Pede também quanto você já investiu em cada uma das macros alocações de fundos de investimentos, FIIs, ações e etc. Também perguntam qual é a sua formação acadêmica, se é ensino médio, se é ensino superior. Isso até não fala muito, porque uma pessoa com ensino superior em pedagogia provavelmente não vai conhecer o mesmo tanto que uma pessoa com ensino superior em contabilidade, porém já tem um grau de estudo maior. Então você percebe que são perguntas até meio amplas assim, mas que dá para a corretora entender um pouco do seu perfil. E aí ela te coloca lá em uma dessas caixinhas, moderado, conservador, arrojado, para ela entender um pouco o que ela pode te oferecer e o que vai estar dentro do seu perfil. E aí eu vou te deixar aqui com um gráfico de risco-retorno, foi colocado no livro do Howard Marks, onde ele mostra que o risco-retorno não é linear. Não são todos os investimentos de alto risco que vão ter alta rentabilidade. É possível que os investimentos de alto risco te façam perder dinheiro, que é algo que é pouco provável nos investimentos conservadores, como títulos de dívida de países fortes, ou como CDBs de bancos protegidos pelo FGC, de bancos consolidados. Existe um espectro ali. Você pode ganhar muito, com muito risco, ou você pode perder também. O alto risco não é uma garantia de rentabilidade alta. Simplesmente vai estar mais volátil. E por isso o seu comportamento é tão importante. O Peter Lynch é um dos maiores investidores do mundo e ele geriu o fundo Magellan Fund dos anos 1977 até 1990, durante 13 anos. E a média de retorno anual do Peter Lynch foi de incríveis 29%. 29% composto ao ano é muito, gente. É fora de série. Por isso ele é um dos melhores investidores do mundo. No entanto, olha só isso. A maioria dos seus cotistas não ganharam dinheiro com o fundo. Por quê?
Porque esse fundo tinha as cotas lá e quando você vê as cotas subindo, o que os investidores faziam? Meu Deus, esse fundo é muito bom, vou comprar. Compravam quando a cota subia. E por serem investidores que não entendiam sobre o mercado, quando essa cota caía, eles acabavam vendendo. A maioria dos investidores desse fundo, do Magella Funds, durante os anos de 77 a 90, perderam dinheiro, porque eles compravam na alta e vendiam na baixa. Essa é a importância de você entender o seu perfil. Se você entende que você não vai ter estômago para ver o seu patrimônio diminuir um pouco, você não está pronto para ter o seu patrimônio atrelado às ações, mesmo que nessas ações esteja o potencial de te trazer maiores retornos no longo prazo. E aí, agora que você entendeu um pouco sobre isso, comenta aqui embaixo qual é o seu perfil, como que você se encaixa, o que você aprendeu com esse vídeo, coloque suas dúvidas também, sugestões de vídeos. Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, deixe seu like, ative as notificações para não perder nada. O vídeo de hoje fica por aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.